Bom dia, Giovana. Bom dia, Sara. Vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra, tá? Aham, Aí a gente começa, tá bom? tá bom. Giovana, eu vou começar com você, tá? Que até agora Tá bom. nada. É isso. Vou fazer o compartilhamento de tela, tá? Tá. Eu vou. Eu ia usar dois slides, mas aí, como só tem você presente na aula hoje, eu vou usar só um de teoria. Então, se eu concluir e não entrar ninguém, a gente vai ficar só com esse, tá bom? Tá bom. Tá entrando mais alguém, Gessé. Bom dia, Gessé. Bom dia, professora. Achei que não ia entrar mais ninguém na aula hoje. O pessoal tá chegando. Primeira aula, né? Até que todo mundo acorda. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia. Então, eu vou fazer assim: Giovana, Gessé e Vitor Hugo. A gente vai começar a falar agora de campo elétrico. Esses slides aqui é só teoria, tá? Para a gente entender como que o campo elétrico funciona. Se entrar mais ou menos mais alguns alunos, eu começo o outro de fórmulas. Se não, a gente fica só com esse de teoria por hoje e na próxima aula eu inicio o outro com vocês, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Campo elétrico. Qual que é o conceito de campo elétrico, né?
Então, quando as cargas elétricas, que é aquelas que nós estudamos, até calculamos algumas, né? Elas exercem forças entre si, de uma forma análoga, né? Quando ocorre com as massas em um campo, elas exercem força entre si, tá? E o fato delas exercerem força entre si e elas não estarem paradas, elas estarem assim em movimento, elas vão formar um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico geralmente está associado à massa, com as massas, tá? Dessas cargas elétricas dentro de um campo gravitacional. Então, a gente vai entender um pouquinho como que essa interação ela acontece e o que está presente dentro desse campo gravitacional. Esse efeito, então, né, que tem das cargas elétricas, que pode provocar tanto uma atração ou uma repulsão, né, de acordo com o sinal da carga, é o que a gente chama de campo elétrico, tá? Então, esse efeito dela, dentro desse campo gravitacional, que provoca essa ação de atração ou repulsão entre as cargas elétricas, é o que evidencia, né? Tem como resultado o campo elétrico, tá bom? Então, a gente pode dizer, né, que existe um campo elétrico numa certa região do espaço quando uma carga elétrica que ali é colocada, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Essa ação da força elétrica é o que vai provocar a atração ou a repulsão entre as cargas. Essa força, então, dentro do campo elétrico, ela tem uma intensidade, tá? E é essa intensidade que nós vamos aprender a calcular. Até aqui tá tranquilo, tá de boa, tá dando para entender o conceito? Sim, professora. Então, a relação que tem entre essa força que atua sobre essa carga e o valor da carga elétrica resulta na divisão que vai fornecer força por unidade da carga elétrica que é colocada dentro, né, de um ponto nesse campo elétrico. E aí, segundo o Sistema Internacional de Unidade, a força no campo elétrico é medida por Newton e a carga elétrica, como nós já vimos, ela é calculada em Coulomb. Então, quando eu vou calcular a intensidade da medida, eu vou ter aí Newton sobre Coulomb, tá? Dividido por Coulomb. E a formulazinha que expressa isso é essa aqui. Campo elétrico, que é representado por esse E, é igual a força dividido pela carga. Então, 1 Newton Coulomb é a intensidade de um campo elétrico num ponto do espaço, onde foi colocada uma carga de prova. Essa carga de prova é uma carga Q, mais Q positiva, então ela tem excesso de prótons, né? De 1 Coulomb, ficando submetida a uma força de 1 Newton, tá? E é claro, se eu tenho lá um campo elétrico que está atuando com a intensidade de uma força, e tem um campo elétrico que, consequente, ele é criado porque dentro dele tem uma carga elétrica, tá? Essa carga elétrica, ela tem sobre ela uma atração ou uma repulsão que é provocada por uma intensidade de força. É claro que essa intensidade de força ela tem que ter uma direção e um sentido, tá? E aí é onde a gente fala de grandeza vetorial, dentro da física. Então, a grandeza vetorial é justamente a atuação... Tá travando um pouquinho, parece. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Sim? Então é só impressão. Então, o campo elétrico
ele tem dele uma grandeza vetorial e esse vetor justamente vai direcionar e mostrar o sentido que essa força está atuando, tá? E aí a gente tem o módulo ou a intensidade, a direção e o sentido. Então, o vetor ele possui módulo ou intensidade, direção e sentido. A direção, esse vetor, gente, ele tanto é para carga elétrica, tá? Para o campo elétrico, na verdade, para a carga elétrica dentro do campo elétrico, então a gente vai ter um vetor para o campo elétrico e um vetor para a força. Então, dentro do campo elétrico, tem sempre a direção tanto do campo elétrico, do vetor do campo elétrico, como da força, vai ter a mesma direção, tá? Então, o vetor do campo elétrico tem a mesma direção do vetor da força. E o vetor, gente, é representado por essa setinha, assim, ó, em cima da letra que representa o campo elétrico ou a força, tá? O sentido, né? Na equação, por exemplo, de campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Então, se a gente quer o sentido da força, a gente vai ter que força, tá vendo aqui o vetorzinho, a setinha, é igual a carga vezes o campo elétrico. O produto de um número, né, por um vetor retor, vai resultar em outro vetor. Então, ou seja, se a carga for positiva, vetor da força e vetor do campo elétrico têm sentido igual. Mas se a carga for negativa, o vetor da força e o vetor do campo elétrico vai ter sentidos contrários. Então, não esqueçam disso. Quando vocês verem a imagem lá no exercício, antes mesmo de calcular, só pelo vetor da força ou do campo elétrico, vocês vão saber o sentido que vai seguir. Se te der a carga e pedir para encontrar o vetor, só pela carga vocês vão saber que sentido que vai ter o vetor, tá? Aqui a gente tem a linha de força, ó, dentro do campo elétrico. Se a carga ela é positiva, então força, o vetor da força vai ter o mesmo sentido, só para vocês entenderem como que funciona, tá? Vai estar saindo. Se a carga for negativa, aí, ó, todos estão sendo atraídos, tá? Quando a gente fala de rigidez elétrica, quer dizer que é o maior valor dentro do campo elétrico que é aplicado a um isolante, tá? Sem que ele se torne um condutor. Essa rigidez vai depender muito a intensidade dela vai depender muito do material que se está dentro do campo elétrico, tá? O material da carga. Então, ela varia muito de um material para o outro. E aí, nessas regiões, principalmente aqui que é as regiões pontiagudas, cadê? Cadê a nossa fotinha? Acho que já passou, peraí. Deixa eu voltar na imagem. Sabe essas regiões pontiagudas, assim, dentro da carga, dentro do campo elétrico? Aqui. De um condutor carregado, a densidade da carga, tá? Quer dizer, a concentração dessas cargas elétricas por unidade dentro do campo elétrico numa área superficial é mais elevada, tá? Então, nas pontas, por exemplo, e em suas vizinhanças, o campo elétrico ele vai ser mais intenso. Então, isso aqui é o poder das pontas, que a gente chama. Então, quando o campo elétrico nas vizinhanças da ponta ele vai atingir determinado valor, o ar em sua volta vai se ionizar e o condutor se descarrega através da ponta. Esse fenômeno, gente, recebe o nome de poder das pontas.
É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem uma carga totalmente carregada. E na ponta é onde ele vai se descarregar. Tá? E aí a gente tem um fenômeno chamado de blindagem eletrostática, que é quando o condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas que ficam em excesso são distribuídas na superfície externa, tá? E essa distribuição aí dessas cargas na superfície por um condutor é que se chama blindagem eletrostática. E outra coisa, a proporcionalidade entre a intensidade do campo e o desvio é o que se chama de aplicação em osciloscópios, ou seja, é onde ocorre um feixe de elétrons, tá, num tubo, e esse feixe ele é obtido por meio de placas, tá, que são colocadas ou paralelas, ou horizontais, ou verticais. Então, essas proporcionalidades, elas vão permitir que aconteça uma observação, tá, fiel, porque é bem nítido, de como essa luz, essa onda eletromagnética, ela está se propagando, tá? Então, quem está olhando vai poder observar se ela tem uma deflexão horizontal ou vertical. É como se fosse isso aqui. Então, tem um equipamento como esse, que é um tubo de raios catóticos. Dentro desse tubo, ele vai ter placas na horizontal e na vertical e vai analisar. O feixe de elétrons vai ser transpassado e aonde ele for atraído, a luz vai refletir, tá? Então, em cima vai estar falando só sobre isso. Meninos, aqui tá as referências bibliográficas desse material, para quem tiver interesse, viu? Esses exemplos aqui, essa teoria, essa parte aqui de filamentos, por exemplo, poder das pontas, é o que acontece quando com fio terra, tá? Então, a descarga elétrica que é provenientes dos trovões, tudo, por isso que é importante. A Terra, ela funciona como um grande fio terra, tá bom? Ela absorve todo o excesso de carga elétrica que cai sobre ela. Perguntas? Terceiro B. Falta só 10 minutinhos, eu quero fazer a chamada com vocês, então nem vou mostrar o outro. O outro a gente deixa para a próxima aula, tá? O outro material nosso. Alguém tem alguma coisa a dizer? Sim? Não? O silêncio. Vamos fazer o seguinte, então eu vou fazer a chamada. Se você fala presente para mim para mostrar que você está acompanhando a aula, tá? Aí eu vou falar o nome de quem está presente somente. O restante eu coloco falta. A gente ficou aí uma semana sem aula praticamente, né? Hoje é 3/3. Gessé. Presente. Vitor Hugo. Presente. Giovana. Presente. Giovana Oliveira, né? Porque tem duas Giovana. Uhum. Osimar. Presente. E Daniel. Daniel. Presente. Daniel é tranquilo, né, Daniel? Meninos, tenham um bom dia. Na verdade, a gente se encontra com geometria. Hoje a gente tem geometria também, tá? Acho que é na quarta aula. Terceira ou quarta? Então, até a terceira
ou quarta aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Falta não, assiste a quarta aula lá de geometria, viu? Por favor.